Olá pessoal, tudo bem? Fazia tempo que eu não trazia assuntos polêmicos aqui pro canal. Bom, na verdade eu nem acho que o assunto de hoje é tão polêmico assim, mas como eu já falei algumas vezes, na internet qualquer coisa vira polêmica, né? De qualquer forma, eu acho válido compartilhar com vocês a minha opinião sobre o espiritismo, a minha experiência com a doutrina espírita, porque há pontos muito interessantes pra gente abordar. Bom pessoal, eu já fiz alguns vídeos falando um pouquinho sobre o que eu penso a respeito de Deus, de religiões, de espiritualidade. Na verdade, pra quem está chegando aqui agora, é bom esclarecer que eu sempre pretendi abordar aqui temas relacionados à espiritualidade, tanto porque me agrada muito, quanto porque eu acredito que a fé é um dos pilares do ser humano. Não para todos, mas para uma grande parte, eu arriscaria dizer que para a maior parte sim, né, inclusive para mim. Apesar de eu ter um lado cético muito forte e ser assim como Tomé, né, ver para crer, eu busco desde que me conheço por gente, refletir sobre vida após a morte, se Deus existe e se existe o que de fato é esse ser ou essa inteligência suprema, esse princípio inteligente, porque eu não acredito que Deus seja um senhor carrancudo de barba, como fui levada a imaginar quando era criança. Também se existe vida extraterrestre, porque eu sou fascinada por ufologia e confesso que acho meio egocêntrico da nossa parte acreditar que num universo desse tamanho, cuja imensidão não se pode mensurar, exista vida somente neste planetinha pequeno onde vivemos, né? Enfim, eu sou apaixonada por todos esses assuntos que envolvem os mistérios da fé, do universo, da espiritualidade, da possível vida após a morte e em outros planetas também. Então, como eu já comentei em outro vídeo, eu nasci em uma família católica e cheguei até a fazer a primeira comunhão. Depois eu parei um pouco de participar dos cultos católicos, mas sempre li a Bíblia e rezei. Aí com 17 anos eu conheci a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como Igreja Mórmon ou Igreja dos Santos dos Últimos Dias, por intermédio do meu namorado, hoje marido, na qual eu acabei me batizando aos 18 anos. E durante 12 anos eu fui muito atuante na igreja, vocês não têm noção. De uma forma tão forte que tudo na minha vida girava em torno da igreja, das crenças, das doutrinas, do que eu aprendia lá. Nossos círculos de amizade eram basicamente dentro da igreja. Só que em 2016 eu acabei saindo da igreja porque tive acesso a informações sobre a sua história que me fizeram desacreditar que ela era o que alegava ser, né? A única e verdadeira igreja de Jesus Cristo. Então, quando eu saí de lá, por um breve período, eu entrei em uma fase de total ceticismo, né? Um quase ateísmo. Foi bem difícil porque até então eu jamais tinha ficado sem acreditar em nada. Só que não adianta, né? Quando tem alguma coisa latente dentro da gente, é muito difícil ignorar por muito tempo. E aí aos poucos eu fui entrando em, digamos, novos caminhos espirituais. Na verdade, antes de eu me tornar mórmon, eu não tinha restrições a praticamente nenhuma religião, né? Pelo menos as que eu conhecia na época. E por isso eu aceitei na boa me batizar na igreja. Então se alguém me convidava para assistir a um culto na Universal, na Batista, na Adventista, qualquer uma eu ia bem de boa. Por isso, eu conheço de forma, assim, superficial muitas religiões, com exceção, claro, da Igreja Sud, que eu conheço com mais profundidade, já que eu fui muito devota a ela. E claro, antes de ser mórmon, eventualmente eu frequentava o centro espírita com a minha mãe, que na época era espírita. E eu adorava ir no centro com ela, receber o passe, assistir às palestras, e muitos aspectos da doutrina, de um modo geral, sempre me pareceram muito coerentes. Não todos, mas muitos, sim. Inclusive, eu achava, e voltei a achar de novo, depois que saí da Igreja Sud, muito plausível a crença na reencarnação, que, né, vamos deixar bem claro, não é exclusiva do espiritismo, importante frisar, porque eu vejo bastante lógica na ideia de passarmos por várias e várias vivências com uma infinidade de experiências diferentes, né, que nos aperfeiçoam em cada uma delas, né, que permitem nos redimir de nossos erros, aprender com eles também. Afinal, é impossível que a gente consiga atingir o nosso máximo de evolução em algumas décadas, né, algumas dezenas de anos. E, meus amigos, eu quero que fique claro que essa é só a minha visão, né, eu não sei se eu estou certa ou errada, porque infelizmente eu não tive o privilégio de comprovar o que vai acontecer depois. Então trata-se unicamente de fé mesmo. Se você acreditar em algo diferente, fique super tranquilo, super à vontade para colocar a sua opinião nos comentários. Então, mesmo quando eu estava na Igreja Mórmon e tinha muita convicção de que ela detinha a verdade absoluta, às vezes ainda vinha uma pulga atrás da orelha a respeito de muitas doutrinas que eu havia aprendido no espiritismo. Mas eu não ia muito a fundo porque eu procurava sempre a resposta final de todas as minhas dúvidas dentro da crença que eu tinha adotado como única verdadeira, né? E até por isso, depois que eu descobri todas as informações que acabaram me fazendo desacreditar na igreja e por isso sair dela, eu entrei em parafuso por um tempo e desacreditei não só na Igreja Mórmon, mas em tudo, né? Afinal, durante os 12 anos em que eu fiquei na igreja, eu praticamente descartei qualquer informação que vinha de fora e que pudesse abalar a minha fé, a minha convicção na igreja, mesmo que essa informação se mostrasse coerente, né? Ou seja, se uma informação contrariasse o que a igreja ensinava como verdadeira,
verdadeira, eu descartava, mesmo que essa informação fosse super concreta, coerente e estivesse baseada em fatos. Aí, quando eu comecei a buscar pela espiritualidade novamente, acredito que foi uns 2 anos depois de ter saído da igreja, eu fui a um centro espírita, para um atendimento fraterno, né? Um programa que os centros espíritas oferecem para atender pessoas que precisam de algum tipo de acolhimento, algum auxílio, que precisam desabafar, é bem legal, assim, bem interessante. Então, eu desabafei com a mulher que me atendeu, com quem eu conversei só aquela vez, e foi ela que com 2 frases praticamente tirou toda a decepção e o rancor que estavam me corroendo já fazia uns 2 anos, né? Ela disse que o período que eu passei na igreja era o que eu precisava naquele momento, e que eu poderia ficar me lamentando para sempre pelos 12 anos em que eu me senti ludibriada, ou poderia filtrar aquilo que me fez bem e seguir em frente. Então, 2 coisas nessa conversa me tocaram e me impressionaram profundamente, né? A primeira foi por ela ter me feito entender que mesmo que a igreja tenha me decepcionado, eu podia enxergar o lado bom dela e tudo que eu havia aprendido. E de fato, a igreja Mormon foi muito boa pra mim em muitos aspectos. Eu conheci amigos maravilhosos, com quem até hoje eu tenho amizade. Foi na igreja também que eu aprendi sobre Jesus Cristo. Claro, hoje eu tenho uma visão dele um pouco diferente da que a igreja ensinava, mas ainda assim, acreditar em Jesus Cristo e nos seus valores se tornou muito importante pra mim graças à igreja. Enfim, existem muitos princípios que eu considero valiosíssimos que eu aprendi dentro da igreja Mormon. E outra coisa que me tocou profundamente na conversa com a Neiva, esse é o nome dela, é que em nenhum momento ela desceu a lenha na outra religião. Ela poderia aproveitar a minha decepção e defender a doutrina espírita com unhas e dentes. Eu acabaria sendo mais uma adepta para o que ela considerava verdade, mas pelo contrário, ela me fez enxergar o lado positivo da minha antiga religião. E na verdade, algo muito importante que eu tenho aprendido com o espiritismo é que a doutrina prega que o grande objetivo dos espíritos é o aperfeiçoamento moral, independente da religião. Se a pessoa está sendo virtuosa, bondosa, humilde, caridosa e tudo mais, a religião ou a doutrina que ela segue não tem um peso tão grande assim. É claro que eles acreditam na doutrina espírita como verdadeira e acreditam, né, que o conhecimento do que eles consideram verdade acelera o processo de evolução. Mas para eles o conhecimento é completamente inválido se a pessoa for orgulhosa e se achar superior. Interessante que muitas vezes os espíritas são taxados de diabólicos só por acreditarem em reencarnação e no contato com espíritos de pessoas já falecidas. Bom, a minha experiência de mais de 30 anos com espíritas deixa claro pra mim, né, que se há espíritas com desvio de caráter, certamente não é pela crença que professam, mas sim porque não entendem, né, ou não aplicam a crença que dizem professar. Porque agora que eu estou estudando um pouco mais a fundo o espiritismo, eu posso garantir que a doutrina espírita não tem nada de diabólica. Na verdade, ela acredita que Jesus Cristo é o espírito mais iluminado que já passou pela Terra. Na verdade, um espírito em plena perfeição, em quem devemos nos espelhar. Aí eu fico pensando, como uma doutrina que ensina que devemos nos guiar por Jesus Cristo pode ser diabólica? Só porque acredita em reencarnação ou na comunicação com os mortos? Ou só porque não adota algumas doutrinas da Bíblia? E assim, meus amigos, vocês podem até me trazer as passagens bíblicas que citam que falar com os mortos é coisa do diabo e tudo mais. Eu já li essas passagens e até usava na época que era mormon, só que hoje a minha visão sobre religião e mesmo sobre a Bíblia é bem diferente. Eu já falei também sobre isso. Na minha humilde opinião, muitos dos escritos da Bíblia são de fato maravilhosos, inspirados, edificantes, mas muitos outros, eu acredito, e posso estar errada, mas eu acredito que são costumes da época em que foram escritos e muitos outros ainda são doutrinas criadas por pessoas poderosas que queriam que os fiéis acreditassem no que era conveniente para elas no momento. Eu peço mil desculpas para quem acredita piamente na Bíblia. Não quero com este vídeo abalar a fé de vocês, né? Vocês têm todo o direito de acreditar no que quiserem. E se vocês quiserem colocar a sua opinião aqui nos comentários e defender a sua crença, eu vou ler com todo carinho, desde que, claro, seja com respeito. Então fiquem bem à vontade, né? Eu já falei isso, tô falando de novo. Eu não sou a dona da verdade e pode ser que eu esteja completamente equivocada, mas é nisso que eu acredito e estou compartilhando com vocês. Repito, eu acredito sim que há muitas passagens maravilhosas na Bíblia, especialmente nos Salmos e no Novo Testamento, mas acredito também que muitas outras passagens foram colocadas e ajustadas várias e várias vezes por várias e várias pessoas ao longo de vários e vários séculos, né? De acordo com o interesse dessas pessoas para o que era conveniente para elas naquele momento. Então, quantas modificações devem existir depois de tantos séculos de pessoas colocando a mão nesses escritos, né? Mas veja bem, pessoal, eu tenho uma Bíblia aqui em casa que eu leio com uma frequência até bem considerável.
né? Mas uso meu livre-arbítrio, meu pensamento crítico, para avaliar o que eu considero e o que não considero bom. Aquilo que eu considero bom, eu acato, e o que eu considero ruim, eu descarto, né? Já falei sobre isso também em outros vídeos. É um filtro que eu penso que todos nós deveríamos ter, não só com a Bíblia, mas com tudo, com qualquer outro livro, com qualquer outro conteúdo que a gente consuma. Não acho saudável acatar cegamente tudo que está na Bíblia ou em qualquer outro conteúdo, só porque a minha religião ou uma grande personalidade diz que é verdade, e descartar qualquer informação que venha de fora e que se mostre coerente ou mesmo verdadeira, mesmo que eventualmente venha a contrariar os ditos desses livros. Não é pecado questionar ou até discordar, sabe, meus amigos? Esse terrorismo psicológico que muitas religiões, assim como muitas ideologias políticas e sociais fazem para amedrontar aqueles que questionam, é um dos problemas que, na minha humilde opinião, fazem com que a humanidade deixe de avançar em muitos aspectos. Questionar não quer dizer que estamos sendo rebeldes, desobedientes ou maus. Quer dizer simplesmente que temos o desejo de saber as respostas para muitas perguntas que nós ainda não temos. Para mim, a melhor religião é justamente aquela que permite que a gente questione, que a gente busque as respostas, por mais que elas não estejam dentro da religião ou da ideologia que a gente segue. E claro, é aquela que nos ajuda a melhorarmos moralmente. Chica, o espiritismo é perfeito? Ele detém a verdade absoluta? Você é espírita hoje? Bom, pessoal, eu não acredito que nosso planeta, no atual estágio de evolução, tenha em um único lugar ou religião todas as respostas para todas as questões. Nós ainda estamos muito imaturos para saber todas as verdades. Então, não acredito que o espiritismo ou qualquer outra religião detenha a verdade absoluta. Na verdade, eu acredito que nós temos acesso a parcelas da verdade em vários lugares, tanto no campo da religiosidade, da espiritualidade, quanto no campo da filosofia, da ciência, assim como existem muitas mentiras, muitos equívocos e muitas meras suposições, especulações, também tanto na ciência quanto nas religiões. E por isso eu acredito que seja tão importante nós, sim, questionarmos e buscarmos pelas respostas em vários lugares, e daí refletirmos muito sobre elas, sem acatá-las como verdade inquestionável, a menos que de fato, elas não tenham mais nada para se questionar, ou seja, se provarem realmente verdadeiras. De um modo geral, são raras as vezes em que a gente vai conseguir um veredito, mas eu acredito que é esse o processo, questionamento, estudo, reflexão, experiências que faz com que a gente vá aos poucos avançando rumo às respostas definitivas, ou pelo menos rumo à evolução filosófica, espiritual e científica. A humanidade avançou dessa forma e ainda engatinha em muitos aspectos justamente porque muitas pessoas têm medo de questionar e acabar constatando fatos contrários às suas crenças e aí sim se sentir muito decepcionado, como aconteceu comigo. Então, não sou adepta exclusivamente do espiritismo, sou simpatizante e estudo a doutrina, assim como estudo às vezes com a minha mãe a Umbanda, que também não é do diabo como muitas pessoas pensam, simpatizo com algumas crenças budistas e também leio a Bíblia e até mesmo livros e artigos de crenças pagãs, como o Wicca e xamanismo, por exemplo. Resumindo, eu simplesmente procuro absorver o que faz sentido pra mim, mas não de forma cega e fanática, e também o que me ajuda, claro, a evoluir moral e espiritualmente em qualquer religião. E descarto que se mostre errado e ruim. Tenho restrição a pouquíssimas religiões, na maioria delas tenho restrição só aos seus pontos negativos, que eu também já listei num vídeo, apesar de que eu gostaria de acrescentar outros pontos, Mas enfim, é basicamente isso. Concordo muito com o espiritismo quando ele diz que o mais importante não são as nossas crenças, mas sim sermos o melhor que pudermos para nós mesmos, para nossos irmãos de jornada e para a natureza. É sabermos entender que ninguém é superior a ninguém e aprender a respeitar as crenças diferentes que existem, porque elas têm um papel muito importante no progresso das pessoas. E por isso não sermos tão orgulhosos e arrogantes achando que somos os donos da verdade absoluta, que qualquer pessoa que não pense como nós está automaticamente condenado ao inferno. Afinal, quem somos nós para apontar o dedo e dizer que alguém está apto para ir para o céu ou para o inferno? Mas claro que apesar das nossas atitudes serem mais importantes do que as nossas crenças, as crenças têm lá sim sua importância. Afinal, ninguém ou quase ninguém quer ser finito, ou seja, que a vida acabe com a morte. Todo mundo quer se encontrar com as pessoas que amam depois da morte, ou se reencontrar, com os entes que já partiram. Então sim, ter uma crença religiosa ou espiritual nos ajuda a lidar com a perda, com a morte, nos acalenta com a ideia de que existe alguém zelando por nós, enfim. Acredito que as crenças deveriam nos ajudar a melhorar e consolar e não servir de instrumento para alimentar nosso orgulho. Porque se não tivermos humildade para entender que sim, elas são importantes, mas não nos tornam melhores que os outros, elas não estão cumprindo seu papel, entende? Se as nossas crenças estimulam sentimentos de superioridade, orgulho ou então culpa e medo constante, então tem alguma coisa errada. Mas enfim, eu provavelmente não serei mais adepta de uma religião ou uma doutrina exclusivamente, pelo menos eu acho que não. Então sim, eu acredito em algumas doutrinas do espiritismo, como já citei antes, a reencarnação, por exemplo, a existência e a comunicação com espíritos, a existência de vidas em outros planetas, a
lei de causa e efeito, que não são crenças exclusivas do espiritismo, mas são também do espiritismo e por isso me fazem gostar desses pontos da doutrina, porque batem com o que eu acredito. Mas dentro do espiritismo existem crenças com as quais eu não concordo muito. E é isso aí, vai da gente filtrar o que é bom e o que não é, e quais desses princípios travam nosso progresso e quais nos ajudam a crescer. E como saber o que é bom e o que não é? Bom, pessoal, eu fiz um vídeo todo explicando a minha visão sobre o que eu acho certo, errado, bom e ruim. Se estou certo ou não, eu não sei, mas resumindo, eu acredito que aquilo que fazemos com respeito e amor a nós mesmos, ao próximo e à natureza vai ser correto independentemente de onde estiver. E aquilo que incita sentimentos e atitudes de orgulho, arrogância, egoísmo, intolerância, ódio, medo e culpa constantes, ao meu ver, não é correto, né? Então eu vou colocar o vídeo aqui também para você entender melhor, ok? Então, para que fique super claro, hoje eu me considero espiritualista, que é basicamente acreditar na espiritualidade, em uma inteligência suprema que criou tudo, comumente chamado de Deus, na existência de vida após a morte e tudo mais, mas sem seguir necessariamente uma crença específica ou uma única vertente religiosa. Ah, Chica, mas eu conheço espíritas safados, desonestos e intolerantes. Claro, a gente vai encontrar gente boa e ruim em todo lugar, porque nem sempre o que a pessoa prega se harmoniza com as suas atitudes, né? Ou seja, às vezes ela prega amor, mas pratica intolerância, arrogância, desonestidade e etc. É algo do caráter da pessoa. Assim como em qualquer outra religião vai haver pessoas boas e ruins, no espiritismo não é diferente. Só que nos estudos que eu tenho feito da doutrina, não vi até agora ela dizer que alguém deve ser safado, desonesto e intolerante. Pelo contrário, o espiritismo diz que o nosso parâmetro deveria ser Jesus, o que pra mim já é um bom indício de que a doutrina é muito bacana. Algumas pessoas vão tentar fazer isso, outras não, vão só carregar o rótulo. A Neiva, né, por exemplo, a que me atendeu no dia do atendimento fraterno, é uma pessoa que claramente está tentando fazer isso. Mas há sim aqueles espíritas que infelizmente não aceitam discordância, se dizem detentores da verdade absoluta, alegando que todas as verdades sobre vida após a morte, espiritualidade e tudo mais são encontradas unicamente nas obras de Allan Kardec, ou então que dizem que a gente só deve aceitar aquilo que é aprovado pela FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, ou então que criticam métodos de fora da doutrina como se fossem inferiores, mas francamente eu não acredito que isso seja da doutrina, porque estou lendo alguns livros espíritas, inclusive a Decodificação de Allan Kardec, e não vi até agora nada que afirme que a única fonte de conhecimento deve ser o espiritismo, e se em algum lugar nos livros da doutrina estiver escrito isso, vai ser algo com que eu não vou concordar e ok. Aquilo que eu considero válido eu aceito e o que eu não considero ou não concordo eu deixo de lado e pronto. Pra mim, pessoal, foi-se o tempo em que a gente tinha que engolir crenças goela abaixo sem poder ter a liberdade de se perguntar por quê e de dizer não para o que a gente acha que não procede. Mas de um modo geral, às vezes eu vejo sim seguidores querendo impor as doutrinas espíritas como única verdade na face da Terra, assim como alguns evangélicos, católicos, muçulmanos, ateus, etc. fazem com suas crenças. Essa necessidade de estar com a verdade é algo muito forte no ser humano em geral, porque dá segurança, né? Afinal, quem não quer saber exatamente o que nos espera? Se vamos realmente viver depois da morte? Se vamos nos encontrar com os nossos entes queridos e tudo mais, né? O que somos de verdade? Então, é natural que a gente acabe se agarrando a uma crença que, teoricamente, nos forneça essas respostas. E eu não vejo realmente problema nenhum nisso. Os problemas que eu vejo são, novamente, o fanatismo, né? Quando não aceitamos que os outros acreditem em coisas diferentes, que essas crenças prejudiquem a nós mesmos e aos outros, e que o nosso ego fique muito inflado, porque muitas vezes acreditamos que somos especiais e superiores aos outros por termos encontrado a verdade, né? Mas até onde eu estudei, a doutrina espírita se preocupa muito mais com caridade e respeito ao próximo do que em regular a crença dos outros. Até outro ponto que me chama, né, muita atenção, que me admira muito entre os espíritas, são justamente os projetos sociais que eles têm sem cobrar dízimo dos seguidores, nem condenando ninguém ao inferno se não fizer, né? Quando necessário para alguma reforma ou ajudar alguém, alguma obra, por exemplo, né, eles simplesmente fazem uma mobilização para arrecadar a quantidade de dinheiro que for preciso e deu. Não há nenhum tipo de pressão psicológica por parte da doutrina, dos dirigentes, enfim, de que quem não pagar não vai pro céu ou algo do tipo. Até porque Deus não precisa de dinheiro, né? O desapego material é sim muito importante, mas desde que ele seja genuíno, não forçado, na base do terrorismo psicológico. Aliás, tudo o que é na base do terrorismo psicológico tende a não funcionar de verdade. Ao meu ver, a mudança é válida quando ela vem de dentro pra fora, como eu já falei outras vezes aqui também. Então, basicamente, essa é a minha experiência com o espiritismo, que apesar de não ser a única crença que eu decidi seguir, porque não concordo com tudo, me agrada bastante em muitos aspectos, certo? Um
Então, por hoje é isso. Deixem seus comentários aqui no vídeo. Me diz aí se você é espírita, se você não é, se você concorda, se você simpatiza ou não com a doutrina. Pode concordar ou não de mim, né? Pode discordar sem problema. Quem já me acompanha há muito tempo aqui sabe que eu não tenho problema nenhum com discordância. A única coisa que eu peço é que seja sempre com respeito, certo? Então acredito que por hoje é isso. Um beijão e até a próxima.